quanto mais um casal aparece, se mostra nas redes, pior tá o relacionamento. Aquele casal de influenciadores, a Virgínia, o Zé Felipe, você fica tão obrigado a mostrar que tá indo bem, mostrar que você tem um filho, que o filho é maravilhoso, que isso, que aquilo, que isso acaba desgastando. Por isso que vai se mostrando que é amor, porque do momento que você, da decepção, você não termina, você persiste, você tá escolhendo a trajetória do amor. Entendi. Porque amor é construção. Que a leva paixão a pessoa não a é desistir construção. nessa parte? Já que ela desistiu da paixão, assim. Eu acho que tem a ver com a maturidade e tem a ver com uma coisa que é a pessoa ter a sensatez, que hoje em dia é tão difícil, de você falar, poxa, de 10 coisas, 8 eu sei por que escolhi. Pelo caráter, pela disposição, pelo companheirismo. Mas tem 2 que é difícil. Mas as 8 compensa, né? Aí você coloca. Porque não tem ninguém perfeito. Nem o outro é perfeito, nem você que entra na vida do outro. Não, e engraçado falar isso, porque aqui no Brasil, eu peguei até uns dados pra gente falar sobre isso, pra não ficar naquele, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas você não quer acabar as fases? Não, é nessa fase mesmo. Tá, você tá na de reconstrução. E na terceira. Não, a terceira já foi a fase de decepção. Então vamos lembrar. Vamos lá, A primeira, encantamento. Magia, tá? Que é o auge da paixão. A segunda, descoberta. Vamos começar a descobrir as características reais de cada um. A terceira, vem a decepção, com o que se descobriu que não é tão bacana. Que é onde terminam a maioria. Então, é isso que eu ia falar. Aqui no Brasil, eu tava olhando, vou até puxar a pesquisa, porque eu falei, caraca, será que é isso tudo mesmo? É cerca de... Cadê aqui? Essa pesquisa é do Brasil. Do Brasil. Aquela primeira que você trouxe é de Harvard. De Isso. 87 anos, que coisa incrível. 83 anos. 83 anos de pesquisa, no Brasil, olha só, que loucura. Quando tem o pedido de divórcio, 85% deles são aceitos. Porque geralmente você pede o divórcio, fica com aquela briguinha, vamos fazer, não vamos, reconcilia, né? No Brasil não, é 85%. E é um dos maiores do mundo. Passa até o Japão de 30%, Estados Unidos 45%. Ou seja, a gente é o dobro dos Estados Unidos, por exemplo. Então significa que a gente tem, de alguma forma, a gente não está disposto à reconstrução. A gente quer obra feita. E aqui tem uma média que os casais brasileiros duram de 10 a 13 anos e 8 meses, com 440 mil divórcios só em 2023. É muita coisa. Caramba, 440 mil. É muita coisa. É muita coisa. É 4,9% a mais do que o ano anterior, 2022. Ou seja, tá só subindo. Tá só escalando isso. A gente tá terminando muito mais. Eu não sabia que era mais que os Estados Unidos. E o Japão é o dobro dos Estados Unidos. E o Japão tem muito mais gente, né? E como que a gente consegue divorciar mais do que o próprio Japão? Os Estados Unidos também tem mais gente, né? É, mais ou menos o dobro. Então, na realidade... Interessante, nesse estudo fala alguma coisa como possíveis causas? Posso pegar aqui, ó? Vê direitinho, porque eu fiquei curiosa agora. Porque, assim, que o brasileiro tem uma impulsividade, porque geralmente esse divórcio vem aqui na terceira fase, que é a fase da decepção. Que, na realidade, é uma imaturidade, né? Se você casou com o objetivo de construir uma família, desistir dela rapidamente é precipitado às vezes, a não ser alguma coisa muito grave, não sei. Pois é, mas igual aqui, eu tô pegando aqui, geralmente os casais com 40 anos de idade assim são os que mais divorciam. A faixa etária? É a faixa etária, de 40 anos. Então, será que pode ser alguma crise de meia-idade que vai juntando com tudo? Olha, em geral, né, 40 anos, se tudo mais ou menos deu certo, é a época que as pessoas deveriam estar começando a ter uma estabilidade. Se bem que hoje nem tanto, mas nas gerações passadas você começava a ter um pouco de estabilidade, do tipo ter a sua casa própria, já aliviava bastante. Então pode ser que com essa necessidade básica ali satisfeita, se tudo deu certo... Passa da sobrevivência para a vivência, para a vivência, e talvez tem muitos homens que quando conseguem atingir um patamar de equilíbrio financeiro, e mulheres também,
aí começam a ter outras necessidades. Porque, por exemplo, é muito mais fácil separar quando você está aumentando a sua capacidade de gerar dinheiro. É muito mais fácil. Porque você deixa de ter aquela coisa da batalha juntos, da gente construir junto, deixa de ter esse objetivo. É quase que um inimigo em comum, né? A gente derrotou o inimigo em comum, qual que vai ser o felizes para sempre agora? Exatamente. Tanto que casais que constroem história juntos têm objetivos juntos, é muito mais fácil de se manter junto. Que legal, porque passa dessas fases. Talvez por isso, aos 40 anos, seja mais fácil esse momento de cada um já tem a sua vida mais ou menos, e aí resolvem alçar voo, né? Dentro desse estudo, teve um instituto de Gottman, não é Gotham City do Batman, é Gottman, Institute, né? Institute. Eles fizeram uma pesquisa com 40 mil desses casais e os principais motivos desses divórcios eram crítica exacerbada, desprezo, defensividade e isolamento. Eles falam que são os 4 cavaleiros do apocalipse. São os maiores preditores de divórcio e podem antecipar uma separação com até 94% de precisão. Então, o que você está falando é que... Um relacionamento que tem os 4 tem 95% de chance de fracassar. Atitudes que fazem o outro se sentir rejeitado, isolado e desconectado é a causa da maioria dos divórcios. Exatamente. Então, você vê, não é uma causa específica. Não, é uma conjunção. É uma conjunção, mas que interessante, porque para qualquer ser humano ser rejeitado, se sentir rejeitado, preterido, isolado, é uma dor maior do que uma dor física. E por quê? Eu ainda acho que aí não está falando por quê. Eu ainda acho que é uma fase da vida que as grandes batalhas já foram vencidas, em geral, pelo casal, e começa a sobrar tempo e energia para outras coisas. Nós somos animais que vivemos e evoluímos na escassez, não na abundância. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com a abundância. Então, quando as suas necessidades básicas estão satisfeitas, moradia, o básico de alimentação, de saúde, o ser humano tende a procurar coisas... Problema. Problema. Entendi. Você acha que pode ser também a aceitação cultural que mudou, assim, então agora a gente vê isso com outros olhos, que antigamente não podia divorciar, né? Era quase que um crime. Hoje em dia já não tem tanto isso? Hoje é muito mais fácil, né? Aí eu gosto muito daquele Zygmunt Bauman, aquele filósofo que eu adoro, ele já faleceu, que ele fala modernidade líquida, amores líquidos, que é aquela questão de nós vivemos num mundo moderno que o outro, principalmente depois da internet, das redes, o outro virou um objeto, né? Então você mostra o outro, porque, por exemplo, qual a necessidade de você ficar mostrando a sua esposa? Qual a necessidade de você ficar, eu comprei um anel lindo para ela? Por quê? Eu até tenho uma coisa que quanto mais um casal aparece, se mostra nas redes, pior está o relacionamento. É mesmo? Eu acho que sim. Não sei se você se lembra, há pouco tempo, né, aquele casal de influenciadores, a Virgínia, o Zé Felipe, eles tinham uma vida muito intensa ali, mostrar o aniversário dos filhos, as conquistas, mostrar tudo, festa. E quando eles estavam no auge disso, de mostrar tanta coisa, houve separação. Entendi. Eu acho que chega uma hora que você fica tão obrigado a mostrar que está indo bem, mostrar que você tem o filho, que o filho é maravilhoso, que isso, que aquilo, que você está tão preocupado em mostrar uma perfeição que não é real, que isso acaba desgastando. Será que quando você tem aquela epifania que você vai dormir de noite e fala assim, putz, podia tanto ser do jeito que eu mostro, e você vê que não é, e dá um contraste maior ainda do que já tá ruim, eu acho que né? isso em algum momento pega. Entendi. Porque, assim, se você tá bem, eu pelo menos, sou uma pessoa que, quanto melhor eu esteja numa relação, menos eu vou expor essa relação. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que você expor bem-estar, paz, tranquilidade, causa mais inveja do que você expor coisas materiais. Que coisa, né? Eu acho.
Será que é porque é algo muito mais difícil de se ter hoje em dia? Você ter um relacionamento estável e legal, talvez seja uma ostentação que você pode ter. Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio.